Oi gente, eu sou a Dani do blog Só Mais Uma do M1 e hoje eu tô aqui para fazer um vídeo para vocês para explicar um pouco sobre a contagem de carboidratos. A contagem de carboidratos é um método, uma estratégia utilizada para dar mais liberdade e controle para o diabético tipo 1. Primeiro de tudo, a gente precisa de um profissional para nos ajudar a calcular os fatores de sensibilidade, a razão insulina-carboidrato. Por quê? É uma coisa muito individualizada e muitas vezes as nossas dosagens não estão corretas para fazer a contagem de carboidratos. Como assim? Quando eu fazia tratamento com uma outra endocrinologista, eu usava muita insulina basal. A minha Lantus, que estava muito alta, ela fazia efeito na minha refeição. Toda vez que eu tentava fazer a contagem, dava errado e eu me frustrava. Eu sabia a contagem, tanto que eu ensinava no grupo da Academia dos Novos Diabéticos já para as pessoas, só que eu não conseguia aplicar em mim mesmo, porque eu precisava da ajuda de um profissional. Foi só quando eu mudei de médico, eu adaptei meu tratamento, mudei as dosagens, que a contagem começou a dar certo. Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, o link para o download do manual da SPD. E apesar de ali ter como fazer o cálculo, a gente precisa de um profissional, ou médico, ou um nutricionista, que vai nos ajudar. O que é a contagem de carboidratos? Nada mais é que usar a insulina ultra rápida para metabolizar aquilo que a gente vai comer. Como assim? A gente aplica uma insulina para pegar aquela energia do alimento, a glicose, e botar para dentro da célula. A gente tem que fazer o que na verdade todo mundo faz. Eu adoro dizer isso. O cérebro se atenta. Opa, tá entrando comida no organismo. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que mandar o pâncreas liberar uma certa quantidade de insulina para metabolizar aquilo, pegar aquela comida e transformar em energia para o corpo. Diabético tipo 1 não produz insulina. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que injetar insulina. Só que a gente não pode injetar insulina sem saber quanto que precisa. A gente vai fazer o papel do pâncreas e do cérebro. A gente vai fazer o cálculo através da contagem de carboidratos, porque é isso que o nosso cérebro faz. Nosso cérebro vê internamente quanto que tá a glicose, ele vê quanto tá entrando de comida e ele vai dentro do pâncreas, vai liberando, que ainda tá entrando comida. A gente pega um glicosímetro, a gente mede a glicose, a gente faz o cálculo e injeta a insulina. A contagem de carboidratos é isso. Dani, e por que não pode ser feito a contagem de carboidratos com a insulina regular? Poder pode, só que precisa ser um ninja para acertar. Porque a insulina regular ela é uma insulina muito instável no corpo da gente. Em teoria, ela começa a agir em meia hora, tem um pico de ação em 2 horas e age por até 6 horas. Só que o que acontece? Quando a gente come, o alimento já começa a agir. 15 minutos ele já está agindo na nossa glicemia. Como que a insulina regular vai conseguir alcançar a velocidade que o alimento está sendo absorvido? Aí tem que ter muita disciplina e muito conhecimento do corpo para usar a regular com contagem. A gente precisa entender qual a velocidade que as insulinas agem no nosso corpo. Por exemplo, a glicemia está em 160 e vai comer. É bom a gente esperar sim um tempinho para comer quando tá com uma hiper ou quando tá acima da meta, que é diferente quando a gente tá em hipo. Nunca tratem hipoglicemia comendo refeição, isso é muito perigoso. Trata hipo, mede de novo, ok, tá beleza, estabilizou, aí vai comer a refeição. Com esses pequenos ajustes, pequenos truques, que com a contagem de carboidratos vai nos trazendo menores variações e que vai nos ajudar no futuro com menos complicações. Vou deixar aqui embaixo também um link de um post que eu fiz só sobre as insulinas para entender. Então tá, continuando. Existem 2 maneiras de fazer a contagem de carboidratos. Uma que é por medida caseira, que é colher de sopa, xícara, pegar medidas caseiras, e a outra que é por peso, gramas. A gente sabe que não tem como fazer por peso em gramas na rua. Vou fazer o que num buffet, por exemplo. Vou me servir de arroz, vou sair correndo pra balança, vou ver quanto é que deu. O que eu sugiro, que eu acho que é um treinamento, assim. Compra uma balança, tem balança aí em qualquer lojinha de esquina, em camelódromo, e em casa vai treinando.
Eu hoje em dia, pelo meu olhômetro, eu sirvo um arroz integral, eu já sei, tem 40 gramas de arroz. Eu chego a fazer a aposta com os amigos e com a minha família, dizendo, eu vi que tem 60 gramas de arroz aqui. E daí, com isso, é mais fácil quando eu vou para um evento social, quando eu vou comer fora, quando eu não tenho que pesar o meu alimento. Dá para usar a medida caseira e dá para usar o peso e gramas. A medida caseira é boa, mas o peso em gramas é melhor para acertar a contagem. Os alimentos industrializados, eles vêm com uma tabela nutricional, que é outra coisa que a gente precisa aprender a ler, tabela nutricional dos alimentos. Na tabela nutricional vai estar ali a porção. Por exemplo, um macarrão. Vai estar ali 80 gramas de macarrão, uma xícara, dá tantas gramas de carboidrato. Lembrando que macarrão é depois de cozido, né? Não vale pesar o macarrão cru. Se pesar e der as 80 gramas, a gente vai saber direitinho que tem aquela quantidade de carboidratos que falou. Dá pra fazer pelos dois jeitos. Os dois jeitos são certos. Um é mais preciso do que o outro, mas não quer dizer que os da medida caseira não vá dar certo. O que é legal, que vai ajudar o teu médico e a ti mesmo a descobrir as coisas? Anotar. Eu deixo disponível um relatório glicêmico na minha parte de download da minha lojinha, que é totalmente de graça. Eu vou colocar o link aqui embaixo também, junto com o manual da SPD, para vocês baixarem. A gente vai aprendendo conforme a gente vai anotando. Não precisa anotar exatamente o que comeu, mas pelo menos anotar a glicemia antes e 2 horas depois. Eu já falei sobre isso num vídeo que eu vou deixar aqui, da importância de medir a glicemia. Ah, mas eu não faço a contagem ainda. Outro treinamento legal de começar. Vamos aí baixar uns aplicativozinhos que eu vou deixar aqui de sugestão. Também já fiz um vídeo sobre o MyFitnessPal, que é o aplicativo que eu uso. E vamos chegar no médico já com toda a informação para ele. Vamos facilitar um pouco também as coisas, né? Porque às vezes a gente chega lá e quer que o médico dê tudo mastigado. Mas se a gente não dá informação para ele, como é que ele vai nos ajudar? Mesmo não fazendo a contagem, a gente já pode fazer o treinamento de somar os carboidratos. Aí o médico vai olhar, vai fazer o cálculo do fator de sensibilidade, vai olhar, vai fazer o cálculo da razão de insulina carboidrato. E ele já vai poder ver se aquilo ali é ou não mais ou menos o que você usa. A gente começa pelo manual da SPD na razão uma unidade a cada 15 gramas de carboidrato, que é uma coisa meio padrãozinha assim. Para crianças é um pouco diferente, porque crianças têm uma sensibilidade diferente. Mas geralmente é uma unidade para 15 e daí é a partir dali que vai sendo feitos os ajustes. Tá, e agora? Como que eu vou saber o que eu tenho que aplicar? Existe um cálculo, que é o cálculo de fator de sensibilidade, que é o teu médico que vai fazer. Ele vai fazer um cálculo conforme as doses de insulina que tu usa durante o dia inteiro. Ele vai somar quanto de insulina, vai dividir por um número lá e ele vai te dizer, olha, pelo que eu estou vendo aqui, uma unidade de insulina ultra rápida baixa X da tua glicose, na prática. Minha glicose está em 200. O meu fator de sensibilidade é uma unidade para 50. O que significa? Se eu tiver em 200 e eu quiser chegar a 100, eu preciso aplicar 2 unidades de insulina. Porque uma unidade vai baixar 50. Então, se eu estou em 200, eu aplicar uma unidade, vai para 150. Se eu estou em 150, eu vou baixar mais uma unidade, vou para 100. Então, em 200, eu precisaria aplicar 2 unidades. Isso sou eu, Dani. E isso pode variar ao longo do dia, como eu já falei anteriormente. Eu sei que de manhã, por exemplo, uma unidade não baixa 50 da minha glicemia, porque eu tenho maior resistência por conta dos hormônios ao acordar. A partir disso, a partir do fator de sensibilidade, insulina, razão, carboidrato, é só começar a contagem. Ah, é fácil? É fácil. Vamos pôr na prática. Vou comer de lanche uma maçã pequena. Uma maçã pequena tem 15 gramas de carboidrato, que é mais ou menos uma maçã. Eu às vezes corto a maçã e peso, com casca tem uma certa diferença na glicemia, sem casca tem outra e tal. Mas via de regra, uma maçã pequena tem 15 gramas de carboidrato. E eu vou comer isso de lanche. Medi minha glicemia e a minha glicemia dá 163. O meu fator de sensibilidade é 1 para 50, como a gente tinha falado antes. O que eu vou fazer? Eu preciso de uma unidade de insulina para baixar a minha glicemia. Porque se eu comer essa maçã, 15 gramas de carboidrato, eu vou sair de 163 e eu vou aumentar a minha glicose.
glicose. E eu não quero isso, eu quero manter um bom controle. A minha meta é X, que eu estipulei com a minha médica. Isso vocês que têm que estipular com o médico de vocês. Eu vou aplicar uma unidade de insulina. Então eu vou pegar esse 163, aplicar uma unidade de insulina e eu vou passar esse para 113, porque uma unidade de insulina baixa 50. 163 menos 50 vai ficar 113, ok? Só que se eu aplicar só uma unidade de insulina para baixar e eu comer a maçã, provavelmente ela vai voltar para esse número de novo. E essa não é a minha meta, eu não quero ficar em 163. Então eu vou aplicar uma unidade por 163 e uma unidade para contagem de carboidratos da maçã. Eu vou aplicar 2 unidades, uma para baixar e uma para comida. E é assim que a gente faz a contagem. Vou almoçar e minha glicemia tá 80. Vou almoçar 30 gramas de carboidrato. Eu vou aplicar uma unidade para baixar? Não vou aplicar uma unidade para baixar, porque ela já tá na meta. Ela já tá 80. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que aplicar só para comida. Eu vou pegar esses 30 gramas de carboidrato e eu vou fazer uma regrinha de 3. Se em 15 gramas de carboidrato eu aplico uma unidade de insulina, quanto que eu preciso aplicar para 30 gramas de carboidrato? Regrinha de 3. 15, 1, 30, x. 30 vezes 1, 15 vezes x. Então, se a minha glicemia está 80, eu vou comer arroz e feijão que tem 30 gramas de carboidrato, eu vou aplicar 2 unidades de insulina. Provavelmente, a minha glicose vai agir junto com a insulina e ela não vai ter um super pico, até porque eu estou comendo outros alimentos. Vou deixar só no básico da contagem de carboidratos para vocês terem uma ideia de como funciona e tentar aplicar. Anota tudo, pesa as coisas se tiver uma balança, se não tiver tenta comprar ou faz pela medida caseira. Quanto mais anotar os dados de antes e depois, quantas gramas de carboidrato, mais vai entender. Faz essa avaliação daí no final do dia. Olha, aqui no café da manhã eu vi que eu apliquei 1 para 15, mas não tá funcionando. Anota aquilo ali e mostra pro médico. Então a contagem de carboidratos é isso. Ela é super simples. Ela é um método ótimo. Ela é um método que funciona muito. Só tem aí algumas coisas que a gente precisa aprender na contagem. A contagem de carboidratos, ela funciona com a insulina ultra rápida para carboidratos. Porque carboidratos são convertidos em glicose em até 2 horas depois que a gente come. Ou seja, comi arroz e feijão, 2 horas depois eu metabolizei todo aquele carboidrato e a insulina agiu. O que acontece quando a gente come pizza, por exemplo? Pizza é uma coisa desafiadora. 2 horas depois a glicose tá lá, linda e plena, tá ali, ó, acertei, consegui comer a pizza e contar carboidratos. Aí a pessoa vai dormir, no outro dia ela acorda com aquela super hiper, ela não entende nada que eu fiz de errado. Você não fez nada de errado, foi a pizza. A pizza tem muita proteína e muita gordura. 2 horas depois, que é o carboidrato, realmente, tu acertou a contagem de carboidratos. Mas aí a glicemia 4 horas depois vai começar. Por que eu digo que eu sou a rainha da contagem? Porque eu já sei como o meu corpo funciona. Com certeza, ter usado um sensor foi fundamental para esse autoconhecimento, mas eu já conseguia fazer a contagem antes, o sensor só aprimorou isso. E daí eu já sei, comi uma coisa gordurosa, 4 horas depois eu vou medir e eu vou dividir as minhas doses. Mas isso é uma coisa super contagem de carboidratos avançada, que eu ainda vou falar sobre isso, mas eu vou deixar aqui um videozinho que o William, do 2 Amigos e Diabetes, fez, que é só sobre os truques da contagem de carboidratos com comida com gordura, né? Porque ele também é o rei da contagem. Se tiver qualquer dúvida, deixa aqui embaixo, podem perguntar à vontade, que eu procuro responder tudo pra vocês. Beijo, e esse foi o vídeo de hoje. Tchau, tchau!